uma vez estou tendo a oportunidade de participar do Pensar Contabilidade e gostaria de, em primeiro lugar, agradecer na pessoa da professora Lieda Amaral pelo convite, que recebi muito carinhosamente, e poder discutir com vocês aqui em alguns minutos um tema que nós estamos vivendo muito no Brasil, que é a conexão entre a questão contábil e fiscal no tratamento da mais ou menos-valia de ativos e passivos, quando nós falamos das aquisições, das participações societárias. Então, eu gostaria que você viesse comigo nessa viagem, nessa imersão que nós vamos fazer agora. E, desde já agradeço a cada um de vocês pela participação nesse congresso, que tem se tornado referência no Brasil. Bom, eu vou me apresentar rapidamente aqui para vocês. Meu nome é professor Habib Bichara, estou hoje fazendo um doutorado em administração pela Universidade da Amazônia, eu sou mestre em contabilidade e controladoria pela USP e tenho MBA em auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, né? Sou formado em economia e contabilidade. Hoje eu sou sócio de capital marketing da empresa Gênesis Outsourcing Service. Eu sou conselheiro consultivo de uma empresa no ramo da construção civil e também sou conselheiro fiscal do Grupo Ser Educacional. Também sou sócio do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Tenho feito algumas mentorias de empresas contábeis na área de planejamento estratégico, entendendo o negócio, o contador como dono de uma empresa e tentando mudar um pouco essa nossa visão de apenas operacionais, mas pensar como donos de empresa. E sou professor de pós-graduação, tenho atuado bastante nos cursos de MBA de empreendedorismo da ABSSP, né? Trabalhando uma disciplina chamada Valuation, entre outras, mas nessa disciplina de avaliação de empresas. Paralelo a isso, a gente vai trabalhar com vocês, uma apresentação meramente formal, para que vocês possam conhecer um pouquinho do nosso histórico, mas eu queria trazer para vocês, logo de início aqui, a discussão sobre o tratamento do ágio, antes e depois da 11638, e que culminou com o CPC número 15, de Business Combination, ou combinação de negócios. O tratamento do ágio antes da 11638, ele tinha apenas uma distinção, simplesmente o custo de aquisição, ou seja, quanto que eu paguei, menos o valor contábil dos ativos líquidos. Esse era o tratamento do ágio, ou seja, era o valor pago menos o valor do patrimônio líquido, era esse o valor que eu contabilizava como ágio. Na época, fiscalmente, se dizia que se precisava ter uma fundamentação legal do ágio, né? E essa fundamentação, a princípio, na visão tributária, você poderia amortizar em 1/60 o ágio dessa operação quando acontecesse de você pagar um valor acima do valor do patrimônio líquido dessa empresa. O que aconteceu nesse momento é que, com o CPC 15 de Business Combination, e aí se traz uma discussão que a gente não começava a olhar mais a forma, mas sim a essência sobre a forma, se traz para a discussão uma questão do subjetivismo responsável, que a gente trabalhou muito nessa questão da contabilidade, e aí então se traz para dentro o CPC 15, que era a discussão de como reconhecer esses ativos na data, né, ou no momento que você poderia, então, fazer essa compra, essa aquisição de uma empresa. Bom, o que se discutia, então?
era que como é que eu poderia, então, reconhecer, né, de acordo com o CPC, né, esses ativos, passivos e passivos contingentes, desde que eles pudessem satisfazer, então, o critério de reconhecimento, que era identificar o seu valor justo, né? Esses ativos, exceto os intangíveis, né, usaria-se os critérios gerais de reconhecimento, né? Os ativos intangíveis e passivos contingentes, eles seriam calculados ao seu valor justo. E aí o CPC 15 traz uma discussão de que ele deveria ser calculado com certa segurança e razoabilidade. Ou seja, os critérios gerais de reconhecimento continuavam sendo os mesmos para ativos e passivos, porém, quando eu tratava de intangíveis e passivos contingentes, esses critérios seriam trazidos a valor justo, desde que tivesse uma certa segurança e razoabilidade. Bom, o que é isso quando a gente fala do ágil, né? É que, a princípio, surge agora uma figura que era o valor do ágil que eu conseguiria identificar a esses ativos. Ou seja, qual era o benefício econômico, a rentabilidade futura que eu estaria pagando e que eu conseguiria alocar a esses determinados ativos. E aí a gente chama de ativos identificáveis, né? Na prática, nós chamamos isso de ágil identificado aos ativos, né? Seja ele ativos identificáveis, passivos ou passivos contingentes adquiridos. E essa diferença entre o valor que eu paguei, esse ágio que eu identifiquei ao ativo, e essa sobra é o que eu chamaria de ágio. Esse ágio seria contabilizado como um ativo. Ou seja, o conceito do ágil continua sendo o mesmo sob o ponto de vista contábil, que era a expectativa de uma rentabilidade futura, ou o famoso goodwill puro. Ou seja, é aquela parcela que a gente estaria reconhecendo, residual, após o valor do PL e após a alocação do preço de compra a esses ativos que eu estaria alocando, esses ativos identificados. Essas diferenças entre o valor justo e o valor contábil dos ativos e passivos é o que a gente considera de mais-valia, né? Esses valores, então, eles passavam a compor o valor contábil do negócio e não se denominava mais ágil. Isso foi o que se trouxe de diferente, né? Eu estou chamando aqui de ágil alocado aos ativos, na verdade se chamava de mais-valia ou menos-valia, dependendo de como você estaria discutindo esse tema. Ou seja, a figura para ilustrar eu tenho um valor do patrimônio líquido contábil, que é o número 1, né? Depois eu tenho a mais-valia de ativos e passivos, ou seja, aquele ágio que eu consigo identificar aos ativos e passivos, ou seja, o patrimônio líquido a valores de mercado que eu consigo alocar, e depois vai ter uma terceira parcela, que é aquela parcela que eu não consigo alocar a nenhum ativo, nenhum passivo, que era o goodwill puro. Essa é a grande evolução e, como nós vimos lá atrás, esse goodwill puro ele era alocado no ativo, né? E ficava lá contabilizado e fica contabilizado no ativo. Um dos principais itens do goodwill, quando a gente fala, é que você precisa anualmente testá-lo, fazer aquele famoso teste de impairment, ou teste de que é para validar se aquele valor que você pagou por uma rentabilidade futura do negócio continua de pé. Essa é a estrutura que nós temos agora. Vejam a diferença do que era entre valor pago e o ágil antes e o depois, que entre esse goodwill puro, que é essa expectativa futura, eu tenho uma mais-valia que eu consigo alocar a ativos e passivos. Bom, lembra que nós falamos de dois pontos importantes ali, né? Dos intangíveis e das provisões.
uma coisa importante, que é passivos dos adquiridos existentes na data da transação, e eu não reconheço, por exemplo, planos de reestruturação mediante uma aquisição de combinação de negócio ou prejuízos futuros de outros custos que são esperados por essa transação. Por isso, eu não posso fazer esse reconhecimento quando eu estou tratando a mais-valia ou menos-valia. Um outro aspecto são os ativos intangíveis. Por exemplo, o que é um ativo intangível? Ele é não monetário, sem propriedade física, que seja identificável. Ou seja, surge de um direito que eu tenho de um contrato, independente se esses direitos eles são transferíveis ou separáveis. Então, o que é importante dentro desses ativos intangíveis? Por exemplo, pesquisas em andamento, projetos em desenvolvimento, relacionamento de clientes, contratuais ou não contratuais, né? Marcas e nomes comerciais e domínios de internet, os contratos de arrendamento. Eu consigo alocá-los e ter essa alocação desses ativos que a gente chama de ativos não monetários. Bom, o que muda efetivamente desse contexto, né? Que é o tratamento? O que era o antes e o que era o depois dessa operação? A primeira coisa importante que a gente vê é que antes a legislação falava que eu poderia amortizar esse ágio, ele era dedutível, no mínimo 5 anos. Né? Eu tinha uma necessidade da demonstração do fundamento econômico do ágio, isso era uma necessidade real, e seria comprovado com base nas demonstrações que o contribuinte deveria arquivar como comprovante da escrituração. Na mudança da regra fiscal, surge o conceito da mais-valia. Vejam, essa mais-valia, que seria aquele ágio que eu aloco aos ativos, eles eram dedutíveis com base na vida útil do ativo. Ou seja, se eu tenho um ativo que vai depreciar ao longo ou vai amortizar ao longo de 10 anos, eu poderia amortizar esse ativo com base na vida útil de 10 anos. E o ágio sendo dedutível, ou seja, excluído do lucro real. O que era preciso ter com essa nova regra fiscal? Primeiro, eu teria que ter um laudo que tem que ser preparado por um perito independente do valor da mais-valia, que nós chamamos de PPA, né? O Purchase Price Allocation, e mais conhecido como PPA. Eu preciso desse laudo fazer um protocolo na Secretaria da Receita Federal do Brasil e um registro no cartório de títulos e documentos. Eu preciso obedecer um prazo para o registro, que é até o último dia do 13º mês subsequente ao da aquisição da participação. Isso é importante, senhores, porque se eu perder esse prazo, isso impacta efetivamente na substância que esse laudo ele tem para efeito de dar suporte tanto à mais-valia como à alocação do ágio. Então, um exemplo só para a gente tratar aqui o antes e o depois, né? Então, se eu tenho um adquirente que tem um custo de aquisição de 1.000, uma equivalência patrimonial de 200, porque o PL da empresa era 200, então o meu ágio que eu contabilizava era de 800, ou seja, era a diferença entre aquilo que foi pago e o PL dessa empresa, que era exatamente o que era registrado. O depois, qual é a diferença? É que agora eu consigo identificar a esses ativos a mais-valia desses ativos, e aí você vê que o meu ágio agora ele não é mais 800, ele agora é 300. Por quê? Porque eu continuo pagando 1.000, eu tenho uma equivalência patrimonial de 200, eu conseguir alocar a esses ativos uma mais-valia de 500 e efetivamente a minha rentabilidade futura que eu espero, que eu não consigo alocar a nenhum ativo nem passivo dessa empresa, é de 300. Essa é a grande diferença. E essa
mais-valia de 500, ela passa a ser dedutível na base da vida útil desse ativo que eu consigo alocar. Essa é a grande diferença do antes e o depois. Vejam, no antes eu tomava o benefício dos 800, agora o benefício de apropriar é de 500. Esse intangível, esse ágio que eu coloco de 300, ele vai sofrer anualmente o teste de paridade, ou seja, teste de impairment. Bom, o que é importante a gente ressaltar? As diferenças, principalmente sobre o laudo. A instrução 92 de 14, ele tem que ser protocolado na Receita Federal do Brasil. O prazo eu tenho que ter até o último dia útil do 13º mês subsequente à da aquisição, é de inteiro teor e é via o e-processo, né, o qual deverá ser informado o número do primeiro LALU e ser entregue após o acima mencionado. O importante mencionar aqui é que, ainda que o valor da mais ou menos valia ele possa ser zero, as regras referentes ao laudo deverão ser observadas. Por mais que você diga que você pagou o mesmo valor do PL da companhia, você precisa fazer esse laudo e você precisa seguir esse passo a passo, que é importante na hora da alocação e da hora do registro para dar suporte à questão do laudo na Receita Federal. Um outro aspecto importante é que, no tratamento fiscal antes, não havia vedação expressa quanto à dedução do ágio interno. E outra, o ágio, contabilmente, ele era amortizado na contabilidade, né? Com as regras e mudanças que ocorreram, existe uma vedação sobre você deduzir o goodwill e o ágio da mais-valia na aquisição entre partes relacionadas. Significa dizer que a legislação fiscal ela não aceita a geração do ágio interno. Isso é interessante para quem quiser se aprofundar, porque recentemente teve uma discussão e foi dado um ganho de causa para essa questão do ágio, da geração do ágio interno, mas a lei não permitia. E outra coisa importante nessa nova visão que aconteceu é que o goodwill estava sujeito agora ao teste de impairment. E o goodwill era excluído da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Significava dizer que o goodwill puro agora ele não poderia ser amortizado, né? Ou seja, se eu faço o teste de impairment e eu chego à conclusão de que esse teste de impairment, esse goodwill não gera esse benefício futuro, né, essa rentabilidade futura, então, contabilmente, eu deveria constituir uma provisão para esse ágio. Esta provisão para o tratamento fiscal, ele não pode ser ele deveria ser adicionado ao lucro real e ser tributado. Ela é uma despesa não dedutível para efeito de tributo, né, de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Só no momento da realização desse ativo é que eu poderia, então, reverter isso e tomar a dedutibilidade desse goodwill. Ou seja, dependendo do tamanho do goodwill, isso fica no ativo da empresa sem ela poder tomar esse benefício fiscal sobre esse goodwill, a não ser no momento em que ela faz efetivamente a incorporação dessa empresa. Bom, os principais temas que eu achei interessante trazer para vocês, levantados nas autuações, era principalmente com relação aos laudos, né? A fundamentação de todo o valor pago a título de ágio, geralmente era o que se pegava muito, a comprovação efetiva do fundamento do ágio, que a gente chamava da rentabilidade futura, e geralmente você não tinha esse laudo sendo feito por profissionais independentes, né? E também você via muito ágio sem pagamento, que seria o ágio decorrente das subscrições de ação. Esses geralmente eram os principais temas que eram levantados quando você olhava as autuações fiscais, que se discutia muito com base no Decreto-Lei 1598 de 77. Bom, aqui são
pontos importantes que eu trago na discussão aqui do CPC 15, na discussão do tratamento do ágio, né? No caso, principalmente quando a gente fala de incorporação e fusão de sociedades, em que há efetiva mudança, a transação não é entre entidades sob controle comum, a entidade adquirente deve ajustar a posição patrimonial, ou seja, ajustar o balanço da adquirida na data da sua aquisição. Geralmente, essa data que ela é ajustada, geralmente é um final do mês, para que você não tenha corte de balanço para fazer, e principalmente para que ela possa refletir os ativos e passivos, tais como eles são mensurados e reconhecidos no CPC 15. A contrapartida, logicamente contábil desse ajuste, vai para uma conta de ajuste de avaliação patrimonial. Um outro ponto importante que eu gostaria de chamar a atenção com relação ao tratamento da mais ou menos valia. As diferenças entre o valor justo e o valor contábil, eles são considerados mais-valia e são reconhecidos em uma conta própria. Ou seja, a conta, geralmente nós colocamos essa conta atrelada ao ativo que gerou essa mais ou menos valia. E ela vai sendo baixada conforme a vida útil desses ativos e passivos. Esses valores, então, passam a compor o valor do negócio e não se denomina mais ágio a essa diferença. O ágio, como nós vimos no início, ele é efetivamente o que a gente chama de goodwill, que a gente, nós fazemos aí uma pequena redundância, né, e chamamos isso de goodwill puro, né, o ágio puro da operação. O interessante também, que é o tratamento que a gente dá, que é o ganho por compra vantajosa, ou seja, o deságio, e se ele houver e for comprovado, ele deve ser reconhecido não num passivo, mas sim no resultado da entidade. O CPC 9 define a regra de transição do deságio na data da adoção do CPC 15. Então, e aí é muito interessante porque ele fala o seguinte: aqueles que não puderem ser classificados como redução do saldo de algum ativo ou como passivo relacionado, ou seja, aí eu tenho que baixar isso e registrar crédito de lucros ou prejuízos acumulados e identificar isso por uma mudança de prática contábil. Um outro aspecto importante são as transações societárias entre acionistas, que após a combinação e que não devem alterar a situação de controle, elas são registradas diretamente no patrimônio líquido. Se não, se alterar o controle, eu não posso registrar diretamente no patrimônio líquido da empresa. Bom, um outro aspecto importante é a questão que fala do CPC 15. Ele não se aplica a uma combinação de negócio entre partes dependentes, ou seja, entre empresas que estão sob controle comum. Então, podemos concluir que nessas demonstrações de grupo sob controle comum não existe ágio, goodwill, nem mudança de valores contábeis de ativos e passivos envolvidos. Por quê? Porque o CPC 15, que é a combinação de negócios, que é para evidenciar se você teve o ágio ou o deságio, você não pode fazê-lo em operações de partes dependentes. Em aquisições, em compras que são feitas em etapa, a combinação ocorre na etapa em que se dá a aquisição do controle. O que a gente quer falar com isso? O adquirente ele reavalia a sua participação anterior, na adquirida pelo valor justo, na aquisição do controle, e reconhece no resultado do período o ganho ou a perda resultante dessa reavaliação. As aquisições que se dão posteriores à obtenção do controle são consideradas transações entre sócios, com eventuais, logicamente, ágios e deságios. Com isso, elas impactam a conta do patrimônio líquido de maneira semelhante ao que a gente chamava de ágio na subscrição de ações, e isso não vai gerar nem goodwill e nem vai gerar ganhos por compra vantajosa. Vejam que, dependendo da forma e do movimento, eu posso contabilizar isso como ganho por compra vantajosa no resultado, contabilizar isso como goodwill, e, se for entre sócios, ágio nas subscrições das ações. Bom,
para finalizar esse nosso bate-papo sobre esse tratamento da mais-valia ou menos-valia, só relembrando, né, que agora eu tenho o PL que eu pago, o valor justo dos ativos que eu consigo alocá-los e a diferença que sobra, então, eu vou chamar de goodwill puro, né? A expectativa de rentabilidade futura, a qual você pagou sem ter nenhuma base, simplesmente porque você fez um laudo e concluiu e você pagou por aquela expectativa futura. Já que o PPA, ele consegue alocar o ágio, ou vamos, né, já do que a gente está falando, ele consegue alocar mais ou menos valia aos ativos, e essa diferença, que é o ágio, fica então chamado de goodwill. Queria agradecer a vocês pelo tempo aí que a gente passou, pela discussão. Fico aí os meus contatos, né? Os telefones, os e-mails, quem quiser depois mandar um e-mail, tirar mais alguma dúvida sobre esse ponto, então pode se sentir à vontade para a gente possa então estar trocando mais algumas ideias sobre esse tema. Mais uma vez, gostaria de deixar aqui meu agradecimento à professora Líada Amaral pelo convite carinhoso, né, e por mais um Pensar Contabilidade de 2021 que se realiza, e que a gente possa, de alguma forma, ter agregado um pouquinho mais de conhecimento na vida de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração e muito sucesso na vida de cada um de vocês. É o que nós desejamos. E que aproveitem bastante e que aprendam bastante nesse Pensar Contabilidade. Um grande beijo no coração de todos vocês.